Ô Basílio, tá aí o seu gol, gol da libertação, tenho certeza que você já ouviu, já viu muitas vezes, mas você não se cansa, nem a fiel torcida, né Basílio? Um grande abraço, um prazer imenso tê-lo aqui no programa Paiquerê Futebol Memória, tudo bem? Diego, tudo bem, graças a Deus, tá? Fico muito emocionado mais uma vez, eu acho que é um dos gols que não só eu, mas como os torcedores corintianos ficam muito felizes de estar ouvindo. E eu fico muito agradecido pela homenagem que você está estendendo para mim e a todos que estiveram comigo naquela grande conquista. Ah, o prazer é todo nosso por aqui, Basílio, aqui na cidade de Londrina, tem muitos corintianos que gostam muito de você. E é incrível o seguinte, né, já se passaram quase 33 anos, mas até hoje o carinho do torcedor com você é muito grande. Teve algum dia, Basílio, na sua vida depois desse gol, que ninguém tenha lhe perguntado nada a respeito disso ou que esse lance não tenha lhe passado pela cabeça, Basílio? Bom, cada vez que as pessoas me entrevistam, cada vez que eu encontro com o torcedor, sempre tem uma pergunta ou outra que a gente procura responder de acordo com aquilo que eu vivi e convivi, né, praticamente, no dia 13 de outubro de 77. Mas isso só me dá prazer, é sinal que as pessoas têm um carinho, têm um respeito muito grande, não só pela conquista, mas pela forma minha de ser, de poder atendê-los. Eu acho que eles que fazem com que esse gol tenha essa valorização. Ah, sem dúvida. Ninguém se cansa de falar sobre esse gol, viu, Basílio? E uma pergunta pra você, deixando a modéstia de lado. Corinthians completando 100 anos, pra você, esse foi o gol mais importante desse um século de Corinthians em toda a história, Basílio? Olha, eu posso falar que para mim ele foi muito importante profissionalmente, como também mediante toda a resposta que a imprensa e o próprio torcedor corintiano, e até aqueles que não são torcedores corintianos, falam da importância desse gol, né? Eu acho que todas as conquistas são valorizadas, mas essa é uma das maiores, eu acho que até pelo tempo que ficou sem, durante praticamente quase 23 anos, né, sem conquistar um título. Então a valorização passou a ser muito grande referente a essa conquista. A libertação de 23 longos anos de jejum. Mas, Basílio, uma coisa curiosa, né? Uma vez, numa entrevista que eu fiz contigo, já faz algum tempo, você me disse que tinha passado num teste para jogar no São Paulo. Ou seja, se você tivesse jogado no Tricolor, talvez você nunca tivesse vestido a camisa do Corinthians. Corinthians e Ponte Preta fizeram 3 finais. Nas 2 primeiras você jogou como lateral direito para ir atrás do Odirley, jogador da Macaca. Ou seja, se no terceiro jogo você tivesse jogado de lateral, dificilmente também um gol teria saído. E naquele dia 13 de outubro de 77, que você fez o gol, você estava machucado, teve até aquela história famosa que o Brandão entrou no seu quarto e falou: Neguinho, você vai pra campo e vai jogar, sonhei que você ia fazer o gol. Mas resumindo, né, Basílio, quase que esse gol não sai, né? Mas se a gente fosse analisar por esse lado que você acabou de comentar, de fato não teria, porque eu fiz uma matéria com o Casagrande e eu falei para ele também, até no dia que eu fui contratado pelo Corinthians, eu já tinha acertado com o Santos também, entendeu? Olha só. Mas eu acho que o homem lá em cima, ele é maior que todos, ele que direciona as coisas, né? Se a gente for analisar friamente, tudo pro Corinthians é através de um sofrimento muito grande, e ele não foi diferente nessa conquista. Se você for ver, o Vaguinho teve oportunidade, chutou na trave, a bola voltou, o Coelho cabeceou, o Vladimir cabeceou, ela bateu na cabeça do Oscar, sobrou para mim, aí sim eu tive a felicidade de bater, fazer o gol e comemorar. Mas tudo isso é ele lá em cima que acaba escolhendo, né? Eu me vejo assim dessa forma, como uma pessoa escolhida por Deus. E essa sequência de chutes realmente que resultou no seu gol, ela parecia tão interminável quanto os 23 anos de tabu. E você citou o Vaguinho, ele acabou ficando de fora do time nas 2 primeiras partidas porque você acabou indo jogar na lateral direita, ele acabou sendo sacrificado. O Vaguinho parece que quis abandonar a concentração às vésperas desse terceiro jogo e a esposa dele teria dito para ele o seguinte: Vaguinho, se o Corinthians perder, você vai ser considerado culpado. Se o Corinthians vencer, você vai ser esquecido. Esse foi o argumento pro Vaguinho ter ficado mesmo com vocês concentrados, né, Basílio? De fato. O primeiro jogo, ele ainda parece, se eu não me engano, ele estava até cumprindo suspensão. Tanto é que quando vieram falar comigo que eu teria que fazer essa função de jogar como um lateral, porque o Odinei, ele era mais ponta do que praticamente um lateral mesmo,
Então, de repente, eu falei para eles, né, o João Avelino, João, para mim não tem problema nenhum, eu executo a função, não vejo problema, agora o problema é o que vocês vão enfrentar para dar notícia pro Vaguinho, né? Mas houve pelo menos sensibilidade por parte da esposa dele, muito mais tranquila, e o professor Teixeira, que foi uma das pessoas que conversou com o Vaguinho, e ele acabou entendendo da importância dele dentro do grupo, dentro dessa conquista. E eu gosto sempre de frisar, não foi o Basílio que ganhou o jogo, não foi o Basílio que fez o gol sozinho, não. Teve um grupo de pessoas, teve a energia positiva dos próprios torcedores também. Eu acho que é um complemento das coisas que fizeram com que a gente alcançasse os nossos objetivos profissionais e até o objetivo do torcedor. Porque se você for analisar, você vai ver que depois dos jogos seguintes, o número de público caiu muito, referente ao ufa que o torcedor estava na garganta. É verdade. O Basílio, me responda o seguinte, o Matheus, Vicente Matheus, presidente do Corinthians na época, um dos homens realmente lendários da história do Timão, eu ouvi a seguinte história, que antes daquele terceiro jogo, naquele 13 de outubro de 77, ele levou um pai de santo de madrugada pro Parque São Jorge, porque disseram para ele que tinha um sapo enterrado atrás de uma das traves. E dizem que foi feita a escavação e realmente encontraram o tal do sapo. Essa história é verdadeira ou é folclore, Basílio? Olha, a dona Marlene falou que é verdadeira, entendeu? A dona Marlene disse que é verdadeira, mas sei lá, isso está dentro da crença de cada um, né? Eu não posso confirmar para você, porque eu não tive nem a felicidade de fazer essa pergunta para o senhor Vicente, porque eu vim saber através do filme, né? O filme que reproduz, e ele é contado, eu acredito, pela dona Marlene. E tudo que ela fala, eu acredito, dá uma credibilidade muito grande, que é uma pessoa maravilhosa que nos ensinou até como conversar e reivindicar alguma coisa para o senhor Vicente. Basílio, depois do jogo entre Corinthians e Ponte Preta, Corinthians campeão, eu ouvi falar que os jogadores do Corinthians se dispersaram. Não houve uma comemoração, por exemplo, numa boate ou no próprio clube. Eu queria saber o seguinte, uma pergunta que muita gente me faz, que eu também tenho essa curiosidade. O que você fez depois do jogo naquela noite? Como é que foi a sua comemoração, Basílio? Olha, de fato é uma realidade, ninguém comemorou. Nós tínhamos a mania de sempre que quando a gente alcançava até uma passagem por um jogo importante, para uma classificação, acabando o jogo, nós se reuníamos e íamos na casa do Zé Maria. E lá a gente tomava uma cerveja, comia uma carne, dava risada, contava aquilo que houve, que não houve lá. Então era uma forma da gente estar sempre junto. Mas eu após o jogo, eu saí no meio da galera, né, pus um boné atravessado, eu consegui chegar em casa. Tinha um número muito grande de pessoas lá dentro da minha casa, amigos, vizinhos, desconhecidos, mas o importante é que eles estavam lá comemorando. E a gente tinha bastante cerveja, bastante carne para poder atender a todos. E tanto é que por torno de 3 horas da manhã, 4, eu dei uma subidinha que era próximo da minha casa, eu fui na casa do Zé Maria. Cheguei lá, tinha um grupo de pessoas já, companheiros meus, que estavam lá tomando uma cerveja e comendo uma carne e comemorando junto com a família do Zé Maria também. Eu acho que nós não tivemos o privilégio que tem atualmente, né? Quando você tem uma conquista, eles fecham uma casa noturna, fecham um restaurante, você vai com a família, você vai com amigos, né? E você comemora junto. Infelizmente, para nós foi totalmente diferente daquilo que é hoje a realidade quando você conquista um título. Basílio, e o Corinthians hoje, nesse ano do centenário, a Libertadores infelizmente passou, não deu para o Corinthians realizar esse sonho maior. Mas o time, você vê perspectivas de realmente vencer esse campeonato brasileiro, Basílio? Eu vejo uma expectativa muito boa, porque o Corinthians está dando uma sequência daquele plantel que ele montou para disputar uma Libertadores, né? Eu não vejo nada do quarto centenário a partir do dia 1º. A partir do dia 1º, quando se fizer 100 anos, aí é o quarto centenário do Corinthians. Aí o Corinthians tem que continuar lutando, primeiro, para dar uma sequência na Libertadores. Então ele tem que se classificar. E ele se classificando, a gente pode notar que geralmente a diferença é muito pouca perante o primeiro colocado. Aí ele vai buscar
logicamente, o título. E é isso que o torcedor espera. E eu, como torcedor, eu analiso dessa forma, né? Primeiro ele tem que dar uma continuidade, classificar-se para a Libertadores, mas depois pensar que no centenário que o Corinthians tem agora, até o ano que vem, aí sim nós poderemos responder Campeonato Paulista, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, ou que seja um Sul-Americano. O Corinthians tem tempo suficiente. Primeiro agora, passou o dia 1º de setembro, que faz 100 anos, aí ele tem que estar programado para aquilo que ele pretende futuramente dar uma resposta, principalmente ao torcedor que está ansioso no aguardo desse time estar disputando novamente a Libertadores. Basílio, para a gente finalizar a entrevista, agradecendo demais a sua participação comigo aqui no programa Pai Querer Futebol Memória, muita gente pedindo para que você fosse o entrevistado para a comemoração do centenário do Corinthians. Conte para o nosso ouvinte o que você está fazendo hoje, Basílio. Queria saber também se você ainda está à frente da Associação dos Ex-Atletas Profissionais. Eu continuo fazendo esse trabalho, uma associação ao qual nós administramos aí uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, né, pela Secretaria de Esportes. Nós cuidamos de 8.000 crianças por mês. É um projeto maravilhoso chamado Clube Escola, onde nós temos aí o Dr. Walter Feldman, que foi um parceiro, hoje atualmente é o Walter Rocha, mas é um programa muito gostoso e que nos dá prazer primeiro, porque a gente é sabedor que o torcedor em si, ele fica muito satisfeito quando o seu ex-atleta, ele possa estar principalmente orientando crianças, né? E isso não tem sido diferente, não. E fora isso, eu também participo de algum comentário pela rádio e até convidado às vezes para fazer comentários pela TV. E isso é o que me deixa muito feliz nessa vida nova que eu estou tendo. Basílio, muito obrigado, um prazer muito grande, uma honra bater um papo contigo. Fique com Deus aí, viu, Basílio? Eu que agradeço, eu espero que essas pessoas que me escolheram, eu possa retribuir um simplesmente obrigado, que Deus abençoe a todos e que eu fiz nada mais, nada menos do que minha obrigação, mas que eu sou sabedor de uma coisa, que aquele clube chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, ele é maior que todos, ele há de permanecer. E que Deus abençoe a todos os corintianos e até aqueles que não são também. Obrigado por essa oportunidade e pela homenagem que vocês estão estendendo para mim e a minha família.